Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do podcast Fala Gol, é o podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Estado do Ceará, e também pela nossa grande parceira, a Coped, Cooperativa dos Pediatras do Ceará. Podcast Fala Gol, como você já sabe, sempre trazendo um assunto sobre saúde e bem-estar. Você pode nos acompanhar no nosso canal do YouTube, também no Spotify e nos seguir no Instagram, Fala Gol Podcast. E hoje nós temos o prazer de receber aqui a advogada e que trabalha com direitos médicos, não é isso? É a doutora Isabela Mustafa, que nós vamos falar hoje sobre a importância da comunicação humanizada na prática clínica. Isabela, primeiro eu queria agradecer a sua participação. Eu sempre venho dizendo aqui no início das nossas conversas que os dias hoje eles estão tão corridos, né? Parece que o dia está cada vez mais longo e as nossas atividades, aliás, os dias cada vez mais curtos e as nossas atividades cada vez mais longas, mais intensas. E aí quando você tira um tempinho para conversar aqui com a gente, para fazer uma coisa diferente no seu dia, a gente fica muito grato, então seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui. E para a gente, Isabela, falar de um assunto que quando chegou até a mim, né, o atendimento humanizado, né, na clínica médica, assim, no atendimento, a gente imagina que é com um médico, né, esse atendimento, mas não necessariamente é apenas o atendimento médico, é tudo que engloba isso. Então eu queria que você contextualizasse para a gente entender melhor sobre o tema que nós vamos trabalhar hoje. Perfeito, obrigada pela sua apresentação, é isso mesmo. Não deixe de ser minha formação ser no direito, né, mas eu sou apaixonada pela comunicação, pelo poder que isso nos traz. Perfeito. Né, tem aquela minha palestra clássica do quem comunica bem vai além. E não poderia menos deixar de trazer isso para o exercício da minha profissão, né? Eu percebo que muitos problemas que acontecem entre pacientes e médicos, né? Onde muitas vezes aqueles pacientes se sentem insatisfeitos, está tudo em torno da comunicação. Basicamente, a prevenção, se você pensar, nem é só nos documentos médicos, né? Como o prontuário, o TCLL, está muito antes, né? Está nesse começo que você falou. Nessa parte que não envolve só a relação médico-paciente, mas desde do primeiro momento da acolhida, né, daquele paciente, que eu sempre falo também, atender é diferente de acolher. Né? Então, um paciente que está chegando no seu consultório, na sua clínica, por que motivo for, ele tem uma razão de estar e ele precisa de uma acolhida. Perfeito. Né? E essa acolhida que a gente traz essa ideia da comunicação, como também um poder de curar. A comunicação ela é tão poderosa que ela é capaz de curar. E não só capaz de curar, mas capaz de adoecer também. Também. Né? Vocês já ouviram falar, às vezes você acorda bem, e aí você vai falar com a pessoa tá tão carregada, tão mal, que você fica mal junto com ela. Exatamente. Só lhe trata mal, às vezes uma palavra, olha que interessante, isso acontece, às vezes uma palavra que a pessoa fala, você fica mal pelo resto do dia. É verdade. E você tá bem ali. Mas da mesma forma, uma palavra positiva que você fala também, você pode melhorar a vida de uma pessoa. E aí a gente vai nessa linha do atendimento dentro do ambiente clínico, né? De hospitais, clínicas médicas, né? De como a gente conduz. Vamos falar aqui mais dando, pelo que eu estou percebendo, dando sugestões para as pessoas que trabalham nesse ambiente, né? E é interessante também a gente ir também para a pessoa que está sendo atendida. Como ela pode interpretar ali como algo que é agressivo ou também, assim, identificar algo positivo, né? Porque o problema que eu vejo, Isabela, é que quem trabalha com atendimento médico, eles vivenciam aquilo todos os dias. Então isso acaba que vira rotina. Só que a pessoa que vai ser atendida, ela não está todos os dias ali. Então ela quer um atendimento diferenciado pelo fato dela estar tendo uma situação na vida dela diferenciada, porque é um problema de saúde e normalmente as pessoas, quando vão ou fazer um exame ou cuidar de alguma doença, já estão de alguma forma ali meio debilitadas. E aí realmente entra a forma com que as pessoas que fazem parte desse ecossistema aí dos atendimentos de clínica e hospitais, como que elas podem agir, né? E aí é isso que você vai nos orientar aqui. É isso? E como é? Então, como é que as pessoas que estão nessa linha de frente, como é que elas conseguem melhorar o dia da pessoa e não piorar, né?
Você trouxe realmente uma questão bacana, porque eu falo da comunicação, trazendo que ela tem esse poder de curar, mas você também falou que ela pode derrubar, né? E é verdade, uma comunicação ele pode iniciar uma guerra, né? Imagina entre países. É verdade. A falta da comunicação também. A falta dela. Então, a importância não é só como o que você falar exatamente, né? Mas como você puxou desse começo, né? Dessa recepção, dessa acolhida do paciente, eu sempre brinco que tem aquelas coisas que você deve evitar dizer e as coisas que você pode dizer a mesma coisa de uma outra forma, certo. Né? Eu vou dar um exemplo prático, que eu também gosto sempre de trazer coisas que realmente a gente já viveu para você entender um pouco, né? Estava numa clínica e a atendente disse assim, moça, pode sentar nessa cadeira? E ela olhou, ela disse, eu não sou moça não, sou um rapaz. Então, olha aí. A gente não está falando aí ainda de nada de comunicação, nem agressiva, nem acordada. E ela nem quis, pra falar a verdade, ela nem quis ser mal educada, né? Ela nem quis. Então, talvez, se já viesse com uma condição, já que virou uma rotina, né? Como você fala, de comunicar de uma forma mais sem gênero, vamos dizer assim, né? Sim. Olha, se sinta à vontade, você pode sentar aqui. Você pode, né? Exatamente. Então, às vezes são só pequenas mudanças que vão gerar grandes resultados. Então, dessas alterações na comunicação, vou te dar um outro exemplo, uma clínica de fertilização. Chegou a mulher, ela disse assim, e seu esposo está vindo? Ela ficou parada olhando, disse, aqui ninguém me atende mais. Eu estava assistindo, mas como assim? Ela ia ter uma gestação com uma outra mulher. Homoafetiva. E olha, eu já conversei aqui, Isabela, com alguns profissionais da área de fertilização, né? In vitro, de clínicas de fertilização. E eles falam que um índice, um percentual muito significativo dos pacientes, das pacientes que procuram a fertilização, essa fertilização assistida, são casais homoafetivos. Então, realmente, uma atendente que trabalha numa clínica, ela já tem que ter isso como uma rotina na vida. Então, quando você fala isso, realmente pode impactar, né? E a comunicação, ela é uma habilidade social como nós temos diversas, né? A famosa soft skills. Soft skills. Agora. Tudo que transformar para o inglês vai gostar. Então, essa aí é uma habilidade também que precisa ser treinada. Ninguém vai ter uma excelente comunicação se ela não for se expondo a essas situações e, obviamente, aprendendo. Mas como a gente traz algumas técnicas, por exemplo, essa da comunicação inicial já vai ajudando a minimizar os problemas, né? Isso a gente pensando em problema, mas imagina só o poder de venda de uma clínica, do médico que tem seus serviços, né, para oferecer, às vezes até um produto. Tem muito equipamento tecnológico hoje, massa, né? Mas que se eles não comunicarem de uma forma muito assertiva para o seu paciente, é difícil convencer, né? Muitas vezes são procedimentos que têm um custo elevado. Então, mostrar a necessidade. O que é que eu falo muito da comunicação, um ponto básico, assim, que é o paciente aceitar aquele tratamento. Se você comunicou realmente de uma forma que ele entenda a importância, que você utilize o mínimo de palavras técnicas possíveis, que seja bem acessível, você vai convencer o paciente vai fazer aquele tratamento, aquele procedimento com confiança. Né? Porque tudo que você quebra a relação de confiança, que isso vai acontecer através de uma comunicação, certamente, né? Claro. Você disse, não foi dito, aquela coisa toda. E por mais que esteja estabelecido em contrato, porque antes, você lembra, muitos anos atrás era a palavra, né? Fulano falou que vai me vender o imóvel, vai vender e pronto. Depois a gente vê uma necessidade mais contratual, como que sua palavra já não vale tanto, isso aqui vai estar escrito. É como se fosse assim, vamos retornar um pouco e mostrar como que você fala também tem muita importância, né? Sim. Então, esse poder de venda, esse poder de acolhimento e de humanização da clínica como um todo, né? Vai desde esse atendimento inicial para depois a gente colocar aquele paciente junto do médico. E aí o paciente junto com o médico já é uma outra postura, né? Eu acho interessante, eu venho observando esse termo humanizado. Sabe? A gente conversou muito aqui sobre parto humanizado. Aquele parto que... E aí a gente pensando engraçado, porque existe algo que o humano faz que não é humano, né? Porque teoricamente era para ser tudo humanizado. Sim. Porque se são humanos fazendo, então é humanizado. Mas se criou
uma forma de agir que realmente vai fugindo daquilo, é como se... Automatiza. Isso, pronto. Perfeito, esse é o nome. Você vai automatizando, você vai deixando mecânico, você vai deixando artificial, superficial, deixando de ser humano, porque o humano ele é real, exatamente, né? Ele é... E aí, ser, né? É ser, ele existe, né? O verbo no presente. Então acho muito estranho quando você fala... vamos fazer um atendimento humanizado. Meu Deus, e o que é? Tem robôs lá? Até eu sei que a inteligência artificial está aí despontando, mas ainda são pessoas tratando com pessoas, né? Então, a gente já está perdendo essa humanização. Isso eu acho preocupante. Em todos os ambientes eu fico escutando isso. Né? Agora é um atendimento humanizado, é o parto humanizado. Política de humanização. Isso aí cresceu demais, de 3 anos para cá. Então, dentro da saúde, você fala de humanização. E quando a gente vai, por exemplo, falando aqui de parto humanizado e os profissionais falando, na realidade, não é que é humanizado, é o normal. É para ser o normal. Aquilo que eles estão pedindo é para ser o normal. Então, no atendimento vai na mesma linha. Por exemplo, a atendente, a pessoa que está lá na frente, o que ela tem que fazer realmente é só ela ser normal com as pessoas. Ela ser normal, mas tem uma palavrinha que eu acho que faz toda a diferença. E aí quem estiver ouvindo, se liga nessa palavra, guarda, porque você vai estudar que realmente qual é o conceito dessa palavra, que é empatia. Empatia. O que é que você entende por empatia? Me conta. Empatia é você se colocar no lugar do outro. É você olhar a pessoa com os olhos mesmo de entender o que ela tá sentindo. Na realidade, eu vejo empatia simples, assim, de uma maneira muito simples, é você olhar para a pessoa, não ver, assim, não apenas visualizar, é enxergar. Pronto, é você tentar entender. Ou estou errado? Tá certíssimo. Mas a empatia, ela também te gera uma entrega, que ela não vem necessariamente com resultado imediato. Ela é tão natural, ela é tão generosa, quando você é realmente empático numa situação, que ela vai te gerar resultados não diretamente naquele momento, mas com o fato de você se doar para as pessoas empaticamente, entendendo o outro lado, isso aí volta de uma forma para você que é única, assim. Realmente você viver a empatia, ela é completamente diferente de você pensar só em estar no lugar do outro, sabe? É você fazer pelo outro. Eu estou nesse lugar, mas eu também me voluntario. Então você se colocar mesmo. E se fosse eu para fazer isso, sabe? Ajudar sem esperar algo em troca. Ser útil para as pessoas. Ser útil para as pessoas. Pronto. Então, quando você tem um atendimento com empatia, é porque você está se tornando útil para alguém. Útil. Dentro naquele cenário ali. Exatamente. As pessoas vão procurando ali utilidade nas coisas. Né? Exatamente. E principalmente quando você vai para alguma coisa que envolva saúde, as pessoas, como eu falei no início, elas estão um pouco já fragilizadas, né? Então, a pessoa não pode... realmente a empatia é o que prova que você é humano, né? E aí entra humanizado. Tem um vídeo de empatia que eu gosto muito, eu vou até procurar depois, quem sabe eu boto o link e mando pra você. Manda. Que é um indiano que todos os dias ele acorda e faz a mesma coisa. Ele bota água num pouquinho da plantinha que ele tá passando. Você já viu esse? Seja você a mudança que você quer ver no mundo. Seja você a mudança. Aquela frase do Gandhi, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo. Então aquilo ali é empático. Aquilo ali, ele tá sendo empático com tudo que ele tá vendo no dia a dia dele. E no vídeo eu acho muito interessante que ele diz assim, por que ele tá fazendo isso? Por quê? Né? A locução fica perguntando. Porquê dele ser por que útil? ele tá fazendo isso? Ele não tá ficando mais famoso. Ele não tá ficando rico. Ganhando dinheiro. Não tá ganhando dinheiro com isso. Mas ele tá se voluntariando. Aí ele fala que mas ele tá vendo as pessoas, é como se assim, ele tá sentindo o amor, ele tá presenciando o amor. Eu estou enxergando a palavra que você falou, achei tão bonito isso, né? Eu estou vendo, eu tô enxergando. Ele tá sentindo onde está o amor, porque as pessoas ficam tão gratas por ele, aí no final tem uma meninazinha que... Indo pra escola, que né? ele fica todo dia dando dinheiro pra lá, né? Que é pra ajude a educação da minha filha, né? Aí um dia ele chega lá, ela não tá... E aí, quando ele olha, ela tá com roupa de escola, tudo bonitinho. Não, você tá falando, eu me arrepio lembrando dessa cena. E olha que eu já vi esse vídeo uns 20 vezes. É um vídeo muito bonito, porque ele é muito tocante mesmo, assim, E ele fala, o que é que ele ganha?
ele vê o amor, né? Ele vê as pessoas agradecendo, ele sente. Então, é realmente... Mas como é que a gente faz para ter isso, Isabela? Porque, eu falei até aqui no início, é tão difícil até a gente ter tempo para fazer as coisas básicas da nossa vida hoje. Imagine ainda ter um tempo para olhar de uma forma diferente para o outro. E o que ele faz ali? Poucas coisas, pequenas coisas. Eu vou dar um exemplo, já trazendo aí o paciente com o médico. Certo. A pessoa, o paciente chega naquela consulta, ninguém sabe como ele veio de casa, né? Feliz, triste, enfim. Achando que aquilo vai ser um grande problema ou não. É que é só fazer um procedimento estético, ninguém sabe o que é. Mas o médico tá ali, sem saber o nome dele, se levanta e vira de costas e começa a falar. Permanece com os braços cruzados, fala, não tem, o paciente não tem um espaço de fala. No final ele diz assim, e o que é pra eu fazer mesmo, né? Como é isso aí? Aí ele começa a escrever com aqueles garranchos, e aí onde é que eu levo esse garrancho agora? Eu vou pra farmácia? Né? Então, nesse pequeno atendimento, que envolve desde o olhar, da mesma forma que você está fazendo aqui comigo, falando comigo, me olhando nos olhos, né? Sabendo meu nome, eu sabendo o seu nome, né? Entendendo a sua necessidade, será que você já não consegue visualizar que se formou um vínculo ali? Sim. Foi construído. Você acha mesmo, Cranço, que por mais que você faça alguma coisa que eu não goste, eu vou me sentir mais à vontade agora de lhe processar? É, verdade. Será? Acho difícil, que não. Né? É difícil. É verdade. Então, são pequenos detalhes, são pequenos entrosamentos, são pequenas conexões que no dia a dia você consegue fazer isso com tão pouco que você não precisa estar tirando seu tempo. É no seu tempo, você até voltando. É você lembrar de ser humano, né? Você não é automatizado, você não é ali puramente técnico, você é uma pessoa. Só que eu tô achando, Isabela, eu não sei se é por causa do avanço da tecnologia, se a gente vai... Eu tô percebendo que a tecnologia ela tá facilitando muito a nossa vida em algumas coisas. Por exemplo, a gente não vai mais em banco, né? A gente resolve tudo por aplicativo. A gente... até táxi que a gente pegava antes, que tinha que ficar procurando, a gente pede um aplicativo e vê um carro ali. Assim, tá tudo muito fácil, mas eu tô percebendo que as pessoas é como se elas tivessem cada vez mais difícil viver. A vida está sendo facilitada, mas está mais difícil você se conectar com as pessoas. Eu estou sentindo isso, e aí entra no que a gente estava falando da robotização, assim, do automático. Eu já percebi isso algumas vezes em mercantil. Eu fico observando, eu gosto de observar, assim, observar a vida, né? E algumas vezes no mercantil já aconteceu isso, aqui na fila, e aí a atendente, a pessoa do caixa vai lá, passa, e a pessoa paga ali de uma forma toda mecânica. Aí eu colocando, esperando, ela estava pagando a conta do cliente que estava na minha frente, e estava dando um problema lá no cartão, alguma coisa, e eu já tinha colocado as minhas coisas no caixa, né? E ela já tinha me visto, eu já tinha visto ela, e ela esperando passar o cliente resolver, e a gente já tinha se visto. Quando deu certo passar a compra do outro cliente, aí que ele pegou, guardou as compras, ela olhou para mim e falou, boa noite. Aí eu, boa noite. Aí ela começou a passar. Ela não tava ali. Não tem como ela estar ali, porque a gente já tinha se visto, já tinha tido eu já estava ali antes. Entendeu? Já tinha olhado, já tinha, inclusive, tava vendo ali o que estava acontecendo. Então não tinha por que ela me dar boa noite naquela hora. Ou seja, mas tá tão automático, como um treinamento de ser educado. Você tem que dar boa noite para todos os clientes, mas isso não é ser educado, isso é ser robotizado. Você não tá. E ficou muito na cara. Boa noite. Aí começou. Meu Deus, um robô. Aqui, aí eu dei boa noite e segui, né? Não vou contra o treinamento que ela recebeu, né? Então, mas. E aí eu tô achando isso, se fugir um pouco disso, do que as pessoas estão treinando para tentarem seguir um padrão, parece que tá errado. Assim, é como se tivesse errado. E isso, no ambiente clínico, tá acontecendo, mesmo assim, a gente falou um pouco ali da entrada da atendente, né, de como a atendente vai receber essa paciente, mas quando entra no consultório, será que o médico também não está robotizado?
nessa como você falou, de às vezes nem olhar para o paciente, de às vezes nem... E você falou uma coisa muito interessante, quando se cria um vínculo, fica muito mais difícil de um futuro até processo, porque já se criou um vínculo. Como é que ele vai fazer isso, então? Agora a dica é pro profissional, como é que o profissional vai tentar sair dessa robotização que não só na medicina, mas em todos os ambientes. Deu um exemplo aqui na área de alimentos, né? Que está todo mundo indo nesse perfil. Como é que o médico vai fugir disso? Vamos lá. Deixar de viver um pouco mais no automático. Eu percebo que junto com a humanização a gente trouxe muito o estoicismo. Antiga essa história da gente falar, né? Que os estoicos precisavam viver mais o hoje, né? Se preocupar com isso. Quantas vezes a gente não já chegou em casa e diz, menino, como é que eu cheguei? Qual foi o caminho mesmo que eu peguei? É tão automático, né? Desse jeito. Então essa questão do automatizar, que acaba ligando ali com robotizar as coisas, né? Faz com que a gente pare um pouco e resgate esse nosso ser humano, e a partir desse momento em que você está trabalhando como humano e ter esse resgate do que você está fazendo naquele momento, você vai reparar a partir de agora nas pessoas que você está cumprimentando, que você está recebendo naquele momento, e você vai dali estabelecer o seu primeiro vínculo. Esse vai ser seu compromisso com o trabalho. O diagnóstico ele é só no final. Então é pensar que agora eu estou estabelecendo uma conexão com essa pessoa. O que é que essa conexão vai me exigir dela? Inicialmente, um contato visual. Depois você sabe o nome daquela pessoa. Chama a pessoa pelo nome. Né? Eu lembro de isso aí, até hoje meu pai conta essa história, que foram os dois, meu pai e minha mãe, a uma consulta do médico, e o meu pai também, Nasser Mustafa. Ele ficava, nasceu o quê? Ele repetiu isso na consulta umas 5 vezes. Nasceu o quê? Nasceu o quê? Parecia ali que poderia ser qualquer Nasser, né? Ou então a preocupação era de preencher algum formulário, né? Alguma coisa que tinha que complementar. Então, assim, faltou ali, você não fala, faltou o humano do negócio, né? Mas o que é que eu percebo muito? 2 cenários muito diferentes que também estão já em conflitos, que é o quê? Um cenário de atendimento plano de saúde e o cenário de atendimento particular. Já também tem um certo conflito, as agendas que se fecham, que são no plano de saúde, no particular, pelo tempo, né? Existem tipos de convênio que eles exigem que você atenda ali o paciente por 20, 30 minutos no máximo, né? Porque você tem tanto X para atender, tem muito. Meu Deus do céu. Telemedicina, então, quando veio, porque ela ficou, né? Mas com a força que ela veio, o tempo de consulta foi cada vez mais ficando mais enxuto. Então, imagina só, como é que eu vou me conectar com o paciente, tendo que entender a dor dele, tendo que saber diagnosticar, nossa, quase que não sai. Diagnosticar, passar uma medicação. Nesse intervalo de tempo, eu ainda criar um vínculo. Como é que fica, né? É difícil. Então a gente percebe também que começa daí. Muitos problemas da comunicação vêm com esses atendimentos que são muito curtos, restritos, o médico está ali com o mínimo de tempo. Então é assim, se ele puder se preocupar em estabelecer o vínculo para depois ele ir atrás ali da doença, o que é que está acontecendo, já muda, porque pode ser que aquele paciente vá voltar ainda pelo plano de saúde. E ele vai atender o mesmo paciente ali, talvez até entrar na questão da doença dele 2, 3, 4 vezes. Então antes o paciente vá voltando e você vá se conectando, vá criando esse vínculo com ele, do que você utilizar aqueles 20 minutos para encerrar aquele ciclo com o paciente. Óbvio que ele vai chegar lá com ansiedade, né? Você vai dar um mínimo de resposta. Também não vai ser ali um bate-papo, não, né? Sempre com equilíbrio, tudo, obviamente. Mas a gente percebe que num atendimento particular em que os médicos dedicam aí 1h30, às vezes até mais, né? 1h, eu já vi médico que dedica... Não, marque só 3 pacientes para mim no turno da tarde, porque ele vai começar a atender e sabe lá Deus quando é. No outro. E aí imagina só, que naquele atendimento, com aquele tempo, que com certeza já invadiu outras searas, não ficou só na relação ali, né, com a doença ou com o procedimento que ia ser realizado, eles entraram em questões pessoais, né, questões profissionais, e ali já um vínculo foi criado. Então, com um atendimento mais demorado, né, com mais tempo, há mais entrega. Mas como é que a gente pode fazer isso também nesse atendimento que é tão curto, né? E aí, isso eu garanto de verdade, porque tem uma força gigante, porque eu estou sentindo essa força, que é do olhar, eu estou olhando para você. Porque quando você olha, você se conecta, né? Total, já é o primeiro ponto, né?
E aí você olhar nos olhos daquela pessoa e depois você abrir uma denúncia nela no CRM da vida, né? Depois você ir até você falar mal dela, né? Você falar mal porque dela, às vezes né? a pior propaganda é essa, né? De alguém estar falando mal ali do médico. E hoje eu já peguei até casos, assim, de médicos que contratam esses influencers, né, para fazer permuta, que é muito positivo quando dá tudo certo, né? E, inclusive, foi já uma questão de judicial da influência que acabou falando mal. Será que ela pode? E aí o judiciário decidiu que sim. Ela não pode estar ali só para... Se ele abriu espaço para ela falar... Tem que aguentar o que venha, né? Tem que aguentar o que vier, né? Tem que aguentar o que vier. Uma coisa que eu estou observando, Isabela, eu conversei aqui com psicólogas falando sobre problema de saúde mental em profissionais de saúde. Sabe? Que está aumentando. Eles estão... Não, isso é uma problemática. Quem tem clínica e tudo, com gente de carteira assinada, olha, eu vou dizer uma coisa. Saiu uma tal de NR1, você já ouviu falar? Não, o que foi? NR1 nova, fiquem atentos, dizendo que agora... Todo o ambiente de trabalho, ele é responsável pela saúde mental de todos os seus colaboradores. Independente de onde seja, qual segmento, qual setor. É mesmo. Uma norma trabalhista agora. Empresários, que todos não deixam de ser, né? Os médicos têm suas clínicas e tudo. Vamos começar a cuidar da saúde mental dos seus funcionários. E olha que responsabilidade, né? Pois é, a gente tá tendo que cuidar da nossa e aí tem que cuidar dos outros. Mas e um dos pontos que elas relataram, falando que elas atendem especificamente profissionais da área da saúde, é isso daqui. Porque antigamente o médico fazia a consulta e depois da consulta finalizava. Hoje os pacientes têm um acesso a Instagram, a WhatsApp. Então ele não é apenas ali, não é só aquele atendimento olho no olho. E eu conversei com alguns médicos aqui, eles falam mesmo, não, só pergunta coisa no Instagram. Às vezes pergunta coisa no WhatsApp, às vezes eu consigo responder ali, eu vou lá e respondo. Então, imagine como você deve estar, um profissional desse, conectado, sem poder desligar, né? E aí, como é que ele vai fazer esse relação... a comunicação também, né? Vai ficar sempre aberto, né? Porque qual o problema? Ele pode ser um cara muito bom na hora do atendimento pessoal, mas aí não atende o celular, e eu já vi médicos falando aqui, de paciente que olha, não me responde, não sei o quê, como se fosse a obrigação dele também responder no WhatsApp. E aí, como é que ele... qual é a postura que ele tem que ter? Olha, eu acho muito importante para a saúde mental dos próprios médicos, tá? Estabelecer limites desde o começo. O difícil é quando ele já começa a fazer de uma forma, atendendo, respondendo, seja que horas for, e de repente ele decide que não vai mais fazer assim. Aí acostumou mal, né? Então, isso sendo estabelecido desde o começo, aquele médico, olha, tá aqui o meu contato pessoal, mas assim, eu atendo nesse contato em última urgência. O meu perfil, caso você me encontre no Instagram, numa rede social, assim, lá eu não respondo perguntas, né? Eu trabalho lá para expor meu trabalho. Então, assim, você comunicando devagarinho essa mensagem, tem muitos hoje que abrem essa comunicação através das caixinhas de perguntas, né? Eu vejo excelentes médicos abrindo esse espaço, isso é muito bacana também. Porque você vai ter uma resposta, né? Você também não sabe quantos sufocados estão ali de perguntas, né? E você fica na expectativa da sua ser respondida ou não. Mas não fica com aquele compromisso de eu vou ter que responder essa pessoa, né? E sempre, aí vem por trás também o seu atendente, né? Quem é a pessoa que está ali respondendo. Porque não necessariamente é ele que vai estar gerindo. O médico vai estar gerindo, né? Verdade. E aí, a gente está falando aqui do atendimento do médico olhando no cenário particular. Né? E aí você fala do plano de saúde, que já estão sobrecarregando, né? Pelo que eu entendi aqui. Mas já estão sobrecarregando. E aí o médico ele tem que ter esse jogo de cintura para poder ainda resgatar, vamos dizer assim, porque ele não vai para... Você tratar uma pessoa com empatia, você não precisa procurar fora, né? É você procurar dentro de si uma pessoa que um dia existiu, que ela é uma pessoa conectada com outras pessoas. É porque a gente nasce humano, né? A gente vai se desumanizando durante um tempo, mas a gente nasce humano. Então, é resgatar dentro de si aquilo que fazer os pequenos gestos, como no caso do vídeo que você falou, se transformaram em grandes resultados. E isso a gente está falando a nível particular. E no serviço público, que hoje uma das grandes reclamações que eu vejo
atendimento no serviço público. A pessoa, dos grandes problemas que as pessoas migram para os planos particulares, né? Plano de saúde, é justamente porque não querem ser atendidos no serviço público, né? Então você ganha um dinheirinho a mais ali, você paga um plano de saúde que às vezes nem lhe dá um atendimento bom, mas é um pouco melhor do que o serviço público, então migram para o serviço particular. E a demanda é bem maior. E a precariedade do sistema... A precariedade é maior, a demanda é maior, a cobrança é maior, porque você está ali na linha de frente mesmo, né? Os profissionais de saúde estão ali. E se quebrar alguma coisa, tipo assim, se o médico fizer um erro, se tratar mal, se tiver algum... É ele que vai ser responsabilizado. Aí eu vou entrar juridicamente. Pronto, isso. Aí eu queria saber disso. Se o hospital, né, o serviço, o público, ele não está dando as condições necessárias para que tenha assim, um atendimento de qualidade, o médico que faz um erro, que faz de alguma forma... impacta negativamente algum paciente, ele tem que ser responsabilizado juridicamente por isso? Ou é o hospital que tem que assumir essa responsabilidade? Eu gosto muito de falar de responsabilidade, porque a gente tem aí um tipo de responsabilidade que no direito a gente chama de objetiva e a subjetiva. Tá? Quando a gente fala aí de um atendimento, num serviço público, por exemplo, certo? Quem vai estar aí no outro polo não é o médico diretamente, é o Estado. Muitas vezes, o município. Se for um hospital, que aquele médico está trabalhando dentro de um hospital, quem vai responder objetivamente é o hospital, não o médico específico. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente fala de uma responsabilidade objetiva, em que é o Estado, que é o hospital, né, quem vai ter que provar a culpa, né, do que aconteceu ali é o próprio hospital. Olha, eu tive culpa porque eu não entreguei esse sei lá, esse tipo de exame. Exame, não entreguei o exame e tal. Você não tem que provar que ele não te entregou, ele que vai ter que provar que te entregou, um exemplo, sabe? Então, essa responsabilidade objetiva é como a gente fala da teoria do risco, que é assim, é o risco da atividade, acontecer algum problema, certo? Já quando a gente fala da culpa subjetiva, que é essa aí, o médico não comunicou bem e tal... Então, eu vou ter que provar... Esse paciente que está me acusando, ele vai ter que provar que eu tive culpa. Eu errei foi pelo meu ato mesmo, né? E ainda sendo assim, se for um caso realmente de judicialização, ele não vai poder fazer isso diretamente com o médico que atendeu ele lá naquele plantão, naquele momento, tá? Diferente se fosse na clínica do médico. Diferente se fosse na clínica do médico. Se fosse na clínica particular do médico, o médico assumiria totalmente a responsabilidade. Mas se for no serviço público... Sendo o mesmo médico, porque muitos médicos hoje eles atendem no serviço público e atendem no particular. E aí, se ele fizer um erro dentro do serviço público, é diferente. Diferente a responsabilidade. Porque aí o paciente não recai direto para ele, né? Então ele está ali como um ente do Estado. Eu sou um representante naquele momento. Então quem vai responder por mim é o Estado. E o Estado depois pode vir atrás de mim? Claro. Né? Famosa regressiva. Eu paguei, agora você me paga pelo que você fez. Mas o Estado também vai ter que provar que a culpa foi daquela pessoa específica. E não porque eu não forneci os equipamentos corretos, né? Os tipos, sei lá, de sutura. Enfim, o que precisar naquele momento. Será que foi porque eu não entreguei ou foi realmente o médico que tinha à sua disposição e não usou? Aí já é muito difícil, né? Muitas vezes aí o que está faltando mesmo é mais recurso, né? Dentro do sistema. Então, o médico, numa clínica dele, aí ele vai ter que estar mais atento ainda a essa questão da comunicação, do vínculo, da conexão, porque aí não tem para onde correr, meu amigo. A responsabilidade ali é direta. Direto, não tem como, porque a gente, abrindo um parêntese aqui da questão do serviço público, que impacta, né, na saúde, a gente se acostumou a aceitar que o serviço público é uma entrega ruim, né? Então... E nem viu? Deixa eu te falar que tem tanto hospital aqui que, nossa, o pessoal diz, esse é o hospital de referência, né? Pessoa em Queimado, vai pra onde? Vai pro JF, exatamente. Eu já conversei aqui com a médica, ela disse, olha, se um dia eu me queimar, mande pro JF. Tem muitos pontos de referência mesmo. Só que assim, no serviço, na atenção básica, que é aquele ali de UPA, né? Em UPAs. No próprio JF, que tem referências em atendimento, se a Tox é lá também no JF, você levou uma picada de uma cobra, corre lá pro JF que eles vão lhe salvar. Então assim, mas a permanência lá, né, o atendimento
você ficar em enfermaria, às vezes superlotação, tudo isso. Então, a gente meio que se acostumou com esse cenário, tanto é que se fosse realmente, a entrega fosse 100%, as pessoas não migravam para o serviço particular, né? As pessoas não migravam para isso. Mas a gente se acostumou, e aí diz assim, bota na conta, isso aí é porque é o Estado. E eu imagino que o Estado deve ter muitos processos de pacientes, ou até, nem sei se as pessoas vão processar. Tem, agora assim, mais o que o Estado vem vendo hoje nesse cenário, bem assim, de demanda, é a questão das medicações de alto custo. Isso aí foi uma temática trazida no final do ano passado, e agora está correndo solto, de quem bancou essa história das medicações, né, de alto custo. Vinha ali, porque está na Constituição, né? Saúde é um direito de todos e é um dever do Estado. Né? Então, se é um dever do Estado, ele vai ter que me garantir a medicação que eu preciso. Sim. E aí ficou toda essa celeuma do que já foi feito também, né? Quem foi que pagou? Foi a conta do Estado? Foi uma conta da União? Então, isso aí tá uma problemática bem grande. O que você diz desses medicamentos? São aqueles que foram autorizados pelo Estado? De alto custo que o paciente entrou ali com uma demanda judicial e o Estado, muitas vezes, ficou responsável pelo fornecimento daquela medicação, né? Medicações de alto custo, que aí, o que aconteceu? Gerou um buraco, na linguagem bem assim, né? Fez um buraco na saúde, de orçamento. Sim. E agora quem paga essa conta, né? Então, tá aí uma redistribuição de entes para com que essa conta volte a fechar, né? E se abasteçam aí no final os estados e municípios. No final da conta, quem paga é a gente, né? É no nosso bolso mesmo que... No final, mas aliás, porque as pessoas têm uma ideia de assim, mas o SUS tem seus problemas e tudo, mas o SUS é gratuito. Eu sou logo SUS, então. O SUS é gratuito. Então, assim, tem os seus problemas, mas o SUS é gratuito. Ele é o Sistema Único de Saúde, referência no mundo todo, Só que a gente tem que lembrar que ele não é gratuito. Ele não é gratuito. Tem só isso, é só esse pequeno detalhe. O SUS, ele não é gratuito. Que fique muito claro. É universal. Isso. Mas ele não é gratuito. E é pago bem carinho, né? Assim, a gente, são os nossos impostos e tudo ali, além de tudo que se paga, então a gente fica nessa coisa, não, mas é de graça. Nada que o Estado passa pra gente é de graça. Não tem mais almoço de graça, nada. Então, assim, a gente tem que criticar, tem que tentar melhorar e tem que reconhecer que realmente é um sistema exemplar, vamos dizer assim. Um sistema exemplar. É um modelo exemplar, né? Um modelo, ele tá no Brasil todo. Modelo. Eu tive o prazer de estudar um pouco, eu fiz mestrado e doutorado na Universidade de Coimbra, então eu queria entender um pouco mais o sistema de saúde lá, né? E assim, é incrível comparando como o SUS é bom, né? O problema realmente está assim na operação do negócio, mas a construção da ideia é fantástica, tudo, né? Como tudo no Brasil, né? A educação, ela é boa, só que é mal gerida. Porque assim, eu sempre tenho na minha cabeça, é muito simples. Por exemplo, a pessoa, quando ganha um pouquinho mais, não precisa ser muito não, ela ganha um pouquinho mais, ela vai pagar uma escola particular. Ela ganha um pouquinho mais, ela paga um plano de saúde. Sem poder. Ela deixa de fazer alguma coisa. Sabe, ela deixa de investir em alguma coisa, ela deixa de viajar, ela deixa às vezes até de se alimentar melhor, ela deixa de comprar roupa, ela deixa de várias coisas para poder pagar um plano de saúde e uma escola particular para o filho. Isso é muita gente. Então, se existe esse esforço, tem alguma coisa que não está sendo entregue bem no Estado. Porque eu tenho certeza que se tivesse sendo bem entregue, as pessoas iriam confiar. E se confiassem, elas não iriam gastar aquele dinheiro no serviço particular. Então, você paga, além de pagar os tributos que você tem que pagar, não sou contra pagar imposto, a pessoa tem que pagar, mas não ter o retorno disso, porque você paga para usufruir de alguns benefícios, mas você ainda tem que pagar o particular, porque você quer morar num condomínio, porque a sua segurança no condomínio é melhor do que se você morar na rua, né? De tudo, né? De tudo. Então você não fica sem segurança, você fica com a saúde precária, porque se você paga um plano de saúde, se você paga, é porque você não tá vendo que no sistema público você talvez não tenha aquele atendimento que você gostaria de ter. E hoje as pessoas já estão saindo também do plano de saúde, né? É porque o Estado, ele é nivelador.
Então, se o sistema tá ruim, aí não precisa você ser muito bom. Poxa, você tem plano de saúde aqui, cara, que eu já vi lotado, mano. Você vai no hospital de um plano de saúde lotado, entendeu? Só que aí você diz, não, pelo menos não é no público. Pelo menos eu não tô ali no chão do hospital. Então, se você vai vendo essas coisas, e aí acaba que nivela para baixo. Porque o que tem de plano de saúde também negligenciando e ruim. Então, assim, mas voltando aqui para nós, porque a gente não vai conseguir mudar o mundo mesmo. Mas voltando aqui para e aí nossa... você também está falando de urgência e emergência, né? Quando você trouxe também muito essa questão do atendimento ali primeiro. Vou dar um caso também que aconteceu agora. A gente vai receber umas visitas em casa, meu pai disse, vou lavar aqui umas taças de vinho, vamos receber esse pessoal com esse vinho. Primeira taça que ele lavou, cristal, trum, e logo aonde? Bem aqui, ó. Eu sei que fez só assim, espirrou. Corre pro JF. E agora? A gente foi para o hospital mais perto da nossa casa. Mas era público ou particular? Particular. Certo. Aí ele ficou aqui, né, segurando, chegou, passou pelaquela triagem, aquele processo. Olha só a falta de humanização toda, né, nessa chegada. Não, isso aqui não é alto risco, não. Vai pra pulseirinha, qual a cor da pulseira, né? A preocupação é essa. Chega lá. Quando ele chega pra passar a carteirinha, aquela coisa toda, né? Não, espere aqui que você já é o próximo. Nesse é o próximo, ele passou 1h30 segurando o próprio punho, porque não colocaram nada pra ele segurar. Aquilo ali já tinha respingado na mão, que já tinha sujado a roupa. E ele não foi pra parte emergencial? Ali. Não, porque vai pensar, o médico disse que precisa de sutura, então ele vai montar lá um negócio e fica aqui esperando. E nisso, e outro. E o sangue indo. E o sangue indo e a pessoa lá. Olha a situação. Eu tô pagando por um serviço, eu tô num hospital particular. Tudo bem, parecia não ser super grave, né? Mas olha a situação que você colocou aquela pessoa. Um idoso ainda, tendo que segurar o próprio punho por 1h30 é muito pra tempo. Sozinho estancar aquele... Era para ir no mínimo para alguma sala para alguém já fazer ali os primeiros socorros. Qualquer coisa, né? Vamos colocar aqui um curativozinho só para esperar. Ou eu vou lhe fornecer uma gaze, um algodão. Não tem. É o que a gente falou, Isabela, no início. Porque para eles talvez aquilo seja simples. Não é nada. Mas para quem tá vivendo não é. Meu pai nunca se cortou. Como é que a pessoa... não é todo dia que eu tô aqui. E homens, né? Homem, meu Deus, eu vou ter que fazer uma transfusão. Não, pai, não precisa de transfusão ainda. Nós somos fortes, aguentamos. Se a gente tivesse filho, será que a gente aguentava parir? Mas então, olha só, imagina, né? Você falou exatamente, talvez eles lidam com isso todo dia. E pra eles, não vai morrer não. Mas meu pai foi a primeira vez, ele achou que eu precisava de uma transfusão disso. Imagina só. Aqui eu não piso mais. Foi lá, meu filho, você vai entrar com processo pra mim. Vai entrar com processo pra mim. Aí entra a questão só da empatia. Porque se algum profissional observasse isso, já é idoso, tá nervoso, né? Às vezes, um paliativo ali, né? Mas sabe o que é? Construa a cultura dentro do seu negócio. A cultura da empresa. Qual é a cultura da empresa? O hospital é minha clínica? Qual é a cultura? Eu lembrar que aquele paciente, ele é único, é só. Né? Então, se as pessoas que estão na vestimenta daquela clínica tal, bota um nome atrás, né? Hospital tal, mas tem pessoas por trás desse negócio. E como é que essas pessoas que representam a minha entidade estão acolhendo essas pessoas? Será mesmo? Você tocou no ponto. Se alguém tivesse recebido ali, meu pai nesse caso, assim, olha, sente aqui, eu tô lhe trazendo isso. Você quer uma água? Tá precisando de alguma coisa? Bastou isso. Bastou isso. E isso não precisa de muito dinheiro para fazer. Precisa de dinheiro. Isso não precisa, realmente não precisa de humano. tanto tempo. Será que precisa de tanto tempo? Né? Não. É humano. É a pessoa olhar. O senhor tá precisando de alguma coisa? Quer uma gaze? O senhor quer uma gaze? Explicar, senhor, isso não é sério, não se preocupe, mas vamos colocar uma gaze aqui, o senhor fica sentadinho aqui segurando, que vai estancar, enquanto nós estamos hoje com uma demanda maior, sabe? Que não tinha ninguém. Não tinha não? Então pronto, então não ia falar isso. Não entraria nessa, mas... Uma vez o profissional tava na soneca, ele disse, só esperei mais, só eu dormi mais ele segurar essa ferida aí, e aí a gente vai o senhor vai já ser atendido, teria sido outra... Mudou total. Será que meu pai ia chegar com a raiva que ele tava dizendo, bora, vamos judicializar, já pediu prontuário. Rapaz.
Eu até entrei, viu? Entrei porque enfim era meu pai, né? Claro. Outro diz, vamos deixar isso pra lá, talvez um mero aborrecimento, mas cenas dos próximos capítulos. Vamos ver se o judiciário entende como um mero aborrecimento ou se ele entende mesmo como uma falta de dignidade da pessoa humana, né? Porque... Por que tá faltando isso, hein, ô Isabela? Aí, como é que você orienta os profissionais? O que é que eles, assim, de uma maneira muito prática? O quê? Mesmo que seja que ele faça no automático, mas qual é o procedimento, assim, porque eles não podem esquecer que estão tratando com pessoas. É isso que não dá. Eu acho que a partir do momento, eu acho que até chega, assim, um médico, um enfermeiro, um técnico, pessoas que trabalham no atendimento, eles passam tanto tempo ali, eles veem gente morrendo todo dia, eles veem gente com... sangrando, eles veem gente, eles veem as pessoas da maneira mais vulnerável possível ali, que é naquela entre a vida e a morte ali, né? E não só as pessoas, mas as famílias. Perfeito. E acaba que a gente vai ficando realmente acostumado. Você se acostuma com aquela situação. Como é que ele faz para resgatar essa essência humana sem sendo profissional, claro, né? Sendo profissional, mas não deixando de ser humano. Coisa só, invista em pessoas. O que a gente vê os médicos fazendo hoje, né? Vou investir em tecnologia, vou trazer outra forma, não sei de quê, eu vou trazer o robô que opera não sei o quê, eu vou trazer a inteligência artificial que faz meu prontuário. E a gente está se importando com todo esse cenário, investindo nisso, tempo e dinheiro, mas esquece de investir nas pessoas, porque ainda existem essas pessoas, ainda existem, e elas precisam estar sempre sendo treinadas, sendo recicladas, sendo incentivadas, sendo motivadas. Então a gente não pode esquecer de, é bonito eu pegar um biscoitinho e personalizar ali com o logo da minha clínica, é lindo, mas será que se você puder escolher desenvolver mais aquele profissional que está com você, que muitas vezes vai ser seu braço direito, não é mais interessante naquele momento? Você volta realmente num lugar só pela tecnologia que ele oferece ou pelo tratamento que ele te fornece quando você vai? Pelo tratamento. Então, assim, volta sempre o olhar, a dica que eu posso dar é volte o seu olhar para as pessoas que trabalham com você. Desde a pessoa que atende um telefone, que recebe aquele paciente, até o momento que ele chega no seu consultório e também quando ele sai dali. Então, olhe para as pessoas. Esse, assim, é o maior ponto que tá sempre puxando. Sabe aquela coisa? A gente tá sempre ali, mas vem pra cá. É que nem um pai com um filho, né? Às vezes tá aqui naquela fase de dar dizer, eu não quero estudar não, vem, você tem que estudar. Aí ele passa ali uma semana estudando, aí na próxima, vai pra estudar. Vai puxando, vamos puxando, né? É pra isso que eu também falo, invisto muito no desenvolvimento de pessoas, sabe? Assim, tem uma área que eu tô amando, que é a famosa TID, treinamento e desenvolvimento. Vamos investir isso nas pessoas. As pessoas precisam estar ali se renovando, ser motivadas, né, o tempo inteiro. Nós precisamos disso. Então, até eu me proponho demais a fazer isso, de um lado até, quem sabe, dando um tiro no pé, né? Depois eu tô solucionando aqui o Breno, não vai sobrar nada. Não vou ter mais cliente, né? Mas vai sempre tem, porque tem aquele momento das escapadas. Mas é sempre lembrar de puxar as pessoas e lembrar de que elas são humanas, né? Mas acaba, Isabela, porque como você entende... que isso pode gerar um processo, né? Ou seja, você já tá lá no limite, assim, você sabe também como não gerar, né? Então você é uma das melhores pessoas realmente para dizer, olha, isso aqui vai gerar, isso aqui não vai. Então age assim, que não vai ter necessidade de ninguém entrar com o processo, não vai ter um problema para você, que na realidade é só você ser humano mesmo, né? Voltar. Que louco, né? Sabe o que eu acho que tá acontecendo? A gente já tá finalizando aqui, mas eu acho que tá acontecendo, Isabela. A gente tá se preparando para uma vida artificial futuramente. O Big Bang, viu? Tô falando que essa inteligência artificial, e cuidado aí que o marketing tá vindo aí com tudo, viu? É marketing de IA. Hoje não existe mais marketing que você faça, não. Até o que eu vi agora foi só todos os médicos de bebê reborn, tu já viu, não? Que fica já, aquele, né? Eu vi vários médicos que entraram na trend. Ou seja, agora é trend, depois vai ser aquilo. Você tá pensando que vai fazer marketing como a gente faz hoje? Pra falar a verdade, eu vou dizer, o mundo que a gente vive e que a gente viveu, eu ainda peguei, você também pegou esse mundo sem a internet, né? O Tony pegou, a Eduarda não pegou, não. Tinha mas era o auge da tecnologia. E aí a gente viu no mundo que ele nunca mais vai existir. Ele nunca mais vai existir. E a gente vive, a gente entende que a vida ela não é exatamente isso aqui que está acontecendo. Ela é diferente. Só que a humanidade, ela se adapta.
né? Então as pessoas que estão vindo, as próximas gerações, elas vão se adaptar a esse novo cenário. Só que nós entendemos que esse é um cenário que deixou de ser humano e está mais tecnológico. A gente viveu ainda uma época onde a gente tocava, onde a gente sentia, onde a gente chorava, onde a gente... Acabou de falar humano. Tem médico mais humano hoje do que aquele senhorzinho que já tá no mercado. Pronto, Faz tempo que atende o médico a gente, de família, né? Família. Aquele médico de família que ia na casa, que ia no... Né? Então, Conversa, isso, sabe que ele pergunta que é da sua esposa. Que tratou a filha, tratou a neta, tratou, entendeu? Geração. Então assim, isso não existe mais. Tá ficando em desuso e tá chegando uma nova tecnologia, que é a inteligência artificial, que, diga-se de passagem, há 3 anos atrás a gente não sabia, não ouvia falar de inteligência artificial. Já existia muita coisa, mas a gente não sabe. No Brasil, então. A gente não ouvia falar de ChatGPT. Entendeu? Agora, de hoje 2 anos para cá, não vive sem. Você tá entendendo? Você não consegue trabalhar hoje sem isso. Eu não tenho mais estagiário. Pois né? Não tem. Então, e isso tá... Existem outras inteligências artificiais, tipo a Manus. A Manus, não sei se tu conhece, mas bota o ChatGPT no bolso, porque ela é um... Você tem uma equipe para você, sabe? É um negócio, assim, muito, muito assustador até. E ela se desenvolve de uma maneira muito rápida. Então, há 1 ano atrás, o tipo de vídeo que uma inteligência artificial fazia era Hoje já é um vídeo 99% perfeito. Daqui a 1 ano, você imagina como vai estar. Os atores estão todos aí enlouquecendo, porque eles vão ficar sem emprego. Não vai ter mais emprego pra gente, entendeu? Então, assim, vai todo mundo... Só que a humanidade, ela se adapta. Eu não tô falando que o mundo vai acabar, eu não tenho essa teoria da conspiração. Não vai se adaptar. Só que a realidade que vai vir, e nós vamos pegar essa realidade, e vamos estar mais velhos, mas pegando essa realidade, é de pessoas robotizadas. O ser humano, o ser humano vai deixar de existir. Vai entrar um novo formato que eu vejo, que ele é ligado à inteligência artificial, ele vive com a inteligência artificial. Se você parar para pensar, quando se criou o carro, as pessoas deixaram de andar de carroça. Vocês lembram? Antigamente era carroça, charrete, era o meio de os grandes, as pessoas mais ricas do mundo andavam de charrete. Tinham suas charretes muito bonitas, o carro chegou, acabou. Não foi ou não foi? Foi. Quando chegou o fogão a gás, não volta, acabou o fogão a lenha. Né? Ninguém usa mais fogão a lenha em casa. Antigamente usavam dentro de casa fogão a lenha, com a lenha e tal. Não usam mais. Agora, existe uma tecnologia que pensa por você. O ChatGPT é um deles. Então, se existe uma tecnologia que pensa por você, o que é que você vai deixar de usar? O seu cérebro? Porque hoje você não precisa aprender mais nada, né? Então você vai deixar. Você tá entendendo? A gente vai aposentando, a gente aposentou a carroça, a gente aposentou o fogão a lenha e a gente vai aposentar o cérebro. Por quê? Porque existe hoje inteligência que pensa. Um outro ser que pensa por você, então você não precisa mais pensar. Então vai vir uma geração, tá vindo aí, que aí entra no ponto que a gente conversou aqui, que as pessoas estão muito robotizadas, tem que diminuir o máximo isso, mas que eu acho muito difícil. Eu vejo já. Geração que está nascendo agora, futuramente, essa geração que cuida dos pais hoje não vai mais existir. Mas, vamos lá, para a gente se conectar e para a gente criar esse vínculo, a gente vai fazer isso pensando só homem e mulher, tá? Para gerir. Sim. Né? Então, se a gente for pensar que não vai haver mais nenhuma conexão, as gerações não vão existir mais, né? Então, vamos ainda acreditar que estamos aqui para, deixar mais um pouquinho do nosso. E lembrar que essas pessoas vão estar sempre sendo humanas, apesar de toda essa tecnologia, de tudo isso que tem para nos ajudar hoje. E aí depois, um leão de cada vez. A gente está pensando no leão do resgate agora, enquanto ainda está mesclando, né? A gente sabe disso. A gente sabe disso. A gente que viveu numa outra era, a gente sabe disso. A gente está tentando resgatar. A minha preocupação é quem está vindo. Eu não sei se tu assistiu um filme, é o Livro de Eli. Já. Com Denzel Washington. Eu acho muito bom aquele... É um mundo pós-apocalíptico, né? Sim. Aconteceu alguma coisa lá. Aconteceu algum problema lá que o mundo... Muita gente morreu e os que ficaram estão tentando sobreviver, porque acabou a camada de ozônio, foi uma coisa assim. Enfim. E no filme, os mais velhos
Então ele tá procurando a Bíblia, né? Tem um lá, o vilão do filme tá procurando a Bíblia, porque ele sabe que se ele tiver a palavra da Bíblia, ele vai conseguir coordenar as pessoas e tal. E aí ele se encontra com o Denzel Washington, eles mais velhos, e assim, olha, engraçado, né? Como é a nossa vida. Nós, os mais velhos, somos o futuro. Porque eles viveram em um mundo que os que mais jovens, que nasceram nesse mundo pós-apocalíptico, não conhecem. Então eles são o futuro. Aí eu comparo muito com a nossa geração. Nós somos o futuro, porque nós vivemos em um mundo que quem está nascendo agora não conheceu e não vai conhecer. E que a gente sabe que tem que ter um resgate, né? Para isso, e é o que você falou muito bem. A gente tem que matar um leão por cada vez, né? Agora eu vou deixar aqui o Instagram da Isabela, por favor. Para você seguir a Isabela Mustafa, não é Mustafa, né? Isabela Mustafa, Direito Médico e Comunicação. Não é isso? Exatamente. Desce um pouquinho aí. Pronto, aí você coloca aí suas... Poucos do meu trabalho, né? Que eu já fiz. Gente falando mal da tecnologia, mas tem a tecnologia ao nosso favor, né? Divulgando o nosso trabalho. Favor. 5 erros que mais levam à judicialização. Ou tu tirou, Tônia? Eu tava lendo, fechei. É isso aí mesmo, ó. Falta de registro no prontuário, tá aqui. Alta precoce. Judicialização no plantão. Lê a legenda, perfeito. Depois você bota lá em cima, Tônia, de novo, só para as pessoas verem. Você que nos acompanhou, siga e pode subir mais, Tônia. É isso mesmo. isabelamustafa.adv. Sempre estou dando dicas, falando aí de comunicação com o pessoal e ajudando os médicos a se defender, porque é realmente o que eu amo fazer de paixão. Então, perfeito, eu estou aqui para defender vocês e ajudar a se comunicar melhor. Perfeito. Pois, Isabela, muito obrigado, viu? Obrigada também. Obrigado bem pela nossa conversa. Já fica aqui o convite para um outro momento a gente conversar também ao vivo. A gente podia fazer um ao vivo, com certeza. Para abrir para perguntas e aí tirar dúvidas tanto dos pessoal que estiver ouvindo. Dos pacientes, como dos médicos, das pessoas que trabalham em clínica, tá bom? Com certeza. Muito bacana, muito bacana a nossa conversa. Obrigada pelo convite, valeu. Obrigado. Você que nos acompanhou também, muito obrigado. Esse foi mais um episódio do podcast Fala Gol, podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Ceará, e também pela Coped, Cooperativa dos Pediatras do Ceará. Saúde e muita, muita paz para todos nós, e até a próxima, se Deus quiser.